Então está reaberta. Essa presidência solicita aos novos vereadores que registrem presença. Havendo o número regimental, essa presidência dá por iniciada a discussão e votação da matéria da ordem do dia. Item 1, redação final do projeto de lei 292/2017, de autoria do novo vereador Wagner Barbosa, que institui a Semana Municipal de Combate, Prevenção e Esclarecimento da Trombose Venosa Profunda e Embolia Pulmonar, a ser comemorada anualmente na segunda semana do mês de setembro. Está em discussão a redação final, elaborado pela Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja impugnar? Não havendo, vai à votação e o painel de votação está aberto. Está encerrada a votação. Redação final do projeto de lei 292/2017 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Item 2, redação final do projeto de lei 74/2018, de autoria do novo vereador Rafael Luiz Pavarini de Camargo, que dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos pelas farmácias e drogarias e fixa outras providências. Está em discussão a redação final, elaborado pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja impugnar? Não havendo, vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto. Wagner Barbosa. Está encerrada a votação. Redação final foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Item 3 da pauta, projeto de resolução 26/2017, da autoria da nova vereadora Érica Cristina Teichmoia, que institui a distinção honorífica visitante ilustre da cidade de Limeira no âmbito da Câmara Municipal de Limeira e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de resolução 26/2017 está em discussão. Não havendo vereador para discutir, o projeto vai à votação e o painel de votação ele está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Item 4 da pauta, projeto de lei 205/2017, da autoria da nova vereadora Constância Berbit Dutra, que dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias particulares e drogarias comerciais credenciadas no programa Aqui Tem Farmácia Popular a manterem quadro com informações a respeito do desconto na compra de fraldas geriátricas. O projeto contém uma emenda ao substitutivo e um substitutivo, e os pareceres são favoráveis. Está em discussão a emenda número 1, ao substitutivo número 82, protocolado sobre o número 2812, de autoria de Constância Berbit Dutra, que modifica a redação do artigo
segundo o substitutivo ao projeto de lei 205/2017. Algum vereador deseja discutir? Não havendo... Eu gostaria. Nós estamos falando Para discutir a emenda número 1, a vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, eu fiz esse requerimento, é um programa, aqui tem farmácia popular do governo federal, que funciona em parceria com o Ministério da Saúde, com as farmácias particulares, drogarias e drogarias comerciais credenciadas. É um desses programas do governo federal, com desconto até de 90% na compra de fraldas geriátricas para idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência. Atualmente o programa concede um desconto de 220 tipos de fraldas geriátricas. Ocorre que a maioria das pessoas, principalmente os idosos e os deficientes que precisam de fraldas e poderiam se beneficiar com esse desconto, desconhecem a existência e o procedimento para ter o benefício, motivo pelo qual se faz necessária a apresentação desse projeto. Esse projeto foi criado com o objetivo de conscientizar toda a população sobre a existência desse benefício, tornando obrigatórias as farmácias particulares e drogarias comerciais da cidade de Limeira a colocarem de uma forma visível um quadro, né, com todas as informações a respeito desse desconto. O desconto das fraldas geriátricas. Assim, aqueles que se enquadram nos critérios poderão receber esse desconto. Devemos pensar no próximo e impor que seja cumprida a lei aos seus direitos, idosos, deficientes e os que sofrem com alguma deficiência. Senhor presidente, é importante a gente falar sobre isso, porque tanto eu mesma, né, tive minha mãe que precisou usar e a gente não tinha esse conhecimento. Então, a população não sabe. Então, eu achei bem interessante colocar esse projeto para que as farmácias possam estar claras as informações para a população que possa precisar. Muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão a emenda número 1. Não havendo, vai à votação a emenda número 1, sobre o número 2812. O painel está aberto. Está encerrada a votação. Está aprovada a emenda número 1 ao substitutivo número 82, protocolado sobre o número 2812/2018. Agora está em discussão o substitutivo 82 com a emenda aprovada. Algum vereador deseja discutir? Não havendo o substitutivo 82, ele vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. Está aprovado o substitutivo número 82, protocolado sobre o número 4.979/2017, com a emenda número 1, protocolado sobre o número 2812/2017. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Algum vereador deseja justificar? Agradeço a todos. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, vereador Nilton Santos. Senhor presidente, eu estava conversando com alguns vereadores ali no intervalo, e aí eu trago um questionamento a Vossa Excelência para que faça ao jurídico, porque eu não soube responder, apesar de ter sido o presidente anterior, mas eu não sei no regimento como fala. Se esse pessoal, esses vereadores que se intitularam independente, até brincaram ali de uma forma graciosa, falando, surgiu o time do Galo da Câmara Municipal Independente. E não é nada disso, pessoal. É só uma posição de cada um. Se esses vereadores
quiserem oficialmente se reunir, tem como no meio da sessão ou não, só aleatoriamente? Gostaria que o senhor pedisse para o jurídico ver, por favor. A sessão está suspensa. Pode ser depois a resposta, A sessão está suspensa, nós vamos ver agora. A sessão está reaberta. Respondendo ao pastor Newton Santos, vereador Newton Santos. Se pode reunir informalmente. Os blocos serão até o final de 2018. Dezembro de 2018, em 2019 serão formados novos blocos. Tá certo? Muito obrigado, excelência. Item 5 da pauta, projeto de decreto legislativo 30/2017, de autoria do novo vereador Jorge Freitas, que concede o título de cidadão limeirense ao senhor Martinho Caetano Filho, pelos relevantes serviços prestados à população do município de Limeira. Projeto precisa de 2/3, o presidente vota. Projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto está em discussão. Não havendo, ele vai à votação e o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Helder do táxi. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Item 6 da pauta. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem do vereador Wagner Barbosa. Muito obrigado, senhor presidente. Nobres vereadores, imprensa que nos assiste e ouve. Senhor presidente, eu gostaria aqui só de comunicar que na sexta-feira passada, devido ao impasse do jogo do Brasil, se ganhasse, hoje seria jogo, e amanhã nós teríamos a sessão de título de cidadão limeirense ao governador Márcio França. Acontece que na sexta-feira, aí a sessão não poderia ser por causa do jogo do Brasil. Hoje seria a quarta, na mesma data do título. Então, na sexta de manhã, nós ligamos para o Palácio e foi cancelada e foi mudada a data. Então, amanhã não haverá a sessão de entrega de título, sendo marcado para o mês de agosto. Muito obrigado, senhor presidente. Item 6 da pauta, projeto de lei 330/2017, de autoria do novo vereador Rafael Luiz Pavarim de Camargo, que institui no calendário municipal a Semana de Orientação Sexual e Prevenção da Gravidez na Infância e na Adolescência. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo número 7, protocolado sobre o número 1001/2018, de autoria do vereador Rafael Camargo. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo, presidente. Com a palavra, vereador Rafael Camargo. Boa noite, presidente, nobres colegas, público presente. É um projeto de baixíssima complexidade, mas com extrema importância. Eu enumerei algumas coisas aqui. Nós teríamos a tarde toda para discutir a importância e o dano que causa uma jovem, uma criança grávida no nosso município. Eu não sei se é a realidade de todos, mas creio que por serem vereadores, percorreram os diversos bairros da nossa cidade e tiveram a oportunidade de se deparar não só com a realidade, mas com o aspecto cultural que a juventude nova vem crescendo, com o estilo musical, os problemas familiares. E eu notei um grande número, não é de hoje, de jovens abaixo de 15, 16 anos, já com filhos. Eu dei uma estudada sobre isso e a gente começa a entender que as meninas grávidas, eu vou tirar a doença sexualmente transmissível, tivemos surto de sífilis e tudo é gasto para o dinheiro, do nosso dinheiro público.
Mas ficou claro que a jovem que engravida, ela automaticamente, a grande maioria para de estudar, começa a sofrer já um isolamento. A gente automaticamente está condenando essa criança ou essa jovem a levá-la ao desemprego, porque sem estudo não vai ter emprego. Ou então vai cair na mão de obra informal, automaticamente não tem nem arrecadação de imposto futuro. Se a gente for somar os diversos vetores da interrupção do estudo, a gente vai ver que o custo é milionário. Só que quando a gente estava em 1980, 70, era uma outra época, porque se você não estudava, você ia trabalhar na oficina do João, ou na carpintaria, ou ia pegar peso em algum lugar. Só que agora, com a nanotecnologia, com a robótica e com a inteligência artificial, o país não está preparado e nós vamos sofrer uma crise econômica gigantesca, principalmente porque nos próximos 20 anos, 50% das profissões vão sumir do nosso mercado. Então, a jovem, quando fica grávida, a gente ceifa dela o que há de mais nobre para qualquer cidadão, que é a oportunidade. Se você não tem uma única oportunidade para estudar, se desenvolver, você nunca vai ter mão de obra qualificada no país. Você não tem o voto consciente, você tem o voto dependente de algo. Depende de bolsa ou depende de favor. E a gente aqui se deparando num país com a cada 19 minutos nascendo uma criança de mãe entre 10 e 13 anos, automaticamente a criança tendo outra criança já usando o Sistema Único de Saúde, na sua grande maioria, é gasto no parto, o problema de gravidez precoce por conta de uso de droga e álcool, e até infecções que é só indo para atender a população para você ver que não faz, muitas vezes, nem pré-natal. E automaticamente a criança nasce e já cai no colo do Estado, no colo do município, precisa de creche, precisa de leite, precisa de pediatra, vacina, remédio. Então eu acho que não tem ainda um dispositivo na prefeitura ou no Estado para quantificar quanto custou tudo isso. E a gente não pode cobrar uma nação, porque hoje a gente fica aqui reclamando, cobrando do prefeito creche, cobrando um tanto, quantas coisas a gente não cobra do prefeito, que na verdade, uma simples orientação, mas vai depender de um trabalho maciço, que muitas vezes o uso de um preservativo, e eu tenho feito palestras, e fiz muitas palestras sobre doença sexualmente transmissível e prevenção da gravidez na infância e na adolescência. Se de cada 10 salvar 2, já está valendo. De nada adianta a gente ficar aqui conversando, parafraseando, né, fala bonita, não adianta. Né? O Estado está falido, a União está quebrada, o município está sucateado, porque não vem verba federal, a escola estadual, perdão da palavra, na grande maioria, é uma mentira. Existiu um sistema de mutualismo onde o professor é obrigado a finge que ensina e o aluno finge que aprende, e na verdade, os que cursam a escola saem muitas vezes sem saber nada. E essas meninas que no ímpeto ou no impulso de uma festa não usou preservativo ou não se cuidou e gerou uma criança, cresce muitas vezes nos braços da avó, não tem afeto, e também muitas vezes a mãe nem amamenta a criança. Não vou entrar no risco dessa criança ter problema ou distúrbio psicológico no futuro, que é provado que a falta de afeto aumenta a incidência de agressividade, entre outros problemas. Como o pastor Newton falou, no Japão ou nos países muito populosos, na verdade, tem a política do filho por conta de questão geográfica, demográfica. Aqui não, aqui cabe gente. Pode ver que na casa das pessoas moram 8, 5, 7. E aí eu falo, são crianças pequenas, que na grande maioria moram em lugar apertado, depende da creche, tem 10 diarreias no ano, cresce subnutrida. Então, a questão vai muito além de fazer filho, é um impacto gigantesco, cultural, educacional e econômico para a nossa sociedade.
E de nada adianta a gente cobrar algo do governo federal se a gente não começa pelo município, porque a gente espera do mapa do Brasil o milagre, quando na verdade o país, não podemos esquecer, que é o conjunto dos estados formando o país e conjunto de cidades formando o estado. Então, cada cidade precisa e deve fazer a lição de casa. E, ao meu ver, o combate à gravidez na infância e na adolescência é uma bandeira que tenho certeza que, enquanto a gente não tem ainda um sistema educacional firme e forte, como deve ser, período integral, infelizmente, a chance e o descuido, muitas vezes o pai e a mãe no mercado de trabalho, não vou me alongar, mas N questões culturais que estamos nessa situação. Então, se não houver não houver também incentivo do poder público para poder coibir ou diminuir essa situação, de nada vai adiantar, não vai ter creche suficiente, porque o crescimento desorganizado é muito maior do que o número de vagas hoje em creche e em escola. Então, peço o voto favorável dos nobres colegas e que a gente espere que o Executivo comece uma bandeira a defender de forma preventiva a orientação para essas jovens, porque se não todas que eu atendi, no meu trabalho nas igrejas, eu escutei muito assim: doutor, é o segundo filho, mas o meu pai nunca me falou isso. Se eu tivesse, porque quando você consegue vibrar, explicar para ela o que aconteceu na vida dela, agora o funk não tem mais graça, o samba não tem mais graça, a festa não tem mais graça. Agora você é mãe de 2 filhos, já com 20 anos, 3 filhos, 18 anos, e agora vai carregar o preço para o resto da vida. E a gente percebe que muitas vezes o pai, trabalhando o dia todo, a mãe, chega em casa, aquele problema, e muitas vezes falta a conversa dentro de casa, o afeto familiar. Então, o poder público deve sim intervir e fazer algo, alguma campanha que dê pelo menos a chance para aquele jovem escutar, para aquela criança, para no futuro não jogar pedra e dizer: ninguém nunca me falou. Então, peço o voto favorável dos nobres colegas. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Eu quero. Vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, parabéns, vereador Rafael. Parabéns mesmo. Esse assunto é um assunto que a gente vai voltar sempre aqui na Câmara Municipal. Mas eu, uma certa vez, eu não me lembro para que médico eu perguntei, eu acho que foi até para o doutor Rafael. Quando o doutor Rossi, eu não lembro com quem eu perguntei, quando é que é considerado, já uma mulher, a partir de, acho que foi para você que eu perguntei uma vez. Ele falou: desde o momento, que é uma coisa óbvia, desde o momento que menstruou, ela pode gerar um filho. Lembra que você falou para mim isso, doutor? Então, eu estive na escola lá no Cortês e eu pude presenciar uma menina de 10 anos, grávida de 7 meses. Eu sentei e chorei. Ela jogava bola junto com os meninos. A diretora estava todo mundo preocupada. Ela juntou os meninos jogando bola e ela com aquele barrigão. Quer dizer, essa menina está gerando uma bonequinha. E que ela não vai cuidar dessa bonequinha. Como disse muito bem o doutor Rafael, quem vai cuidar dela vai ser a mãe dela, a avó. Então, o assunto é tão sério, essa questão da gravidez na adolescência, na infância e adolescência, é tão sério. Mas eu quero alertar uma coisa aqui, que eu estou fazendo, inclusive, estou já conversando com alguns psicólogos. Já existem vários psicólogos, eu tenho visto na internet, falando que criança não namora. Esse assunto, eu vou voltar com ele aqui, porque é um assunto que me despertou para algumas coisinhas. As nossas crianças hoje, com 4, 5 anos, estão sabendo coisas que eu, quando 16, 17 anos, acho que não sabia. Nós temos que policiar os nossos filhos. E essa coisa de que ela é bonitinha, seu namoradinho, você está estimulando essa criança. A criança, ela já vê na televisão, assiste as novelas, beijo para lá e para cá, quando não, muitas vezes os pais nem pegam o telefone do adolescente, não tem como pegar, não sabe o que está vendo.
Então, as crianças estão menstruando, os desenhos, inclusive. As crianças estão menstruam, é uma criança. Hoje as crianças se menstruam com 8, 9 anos, não é? 8, 9 anos. E uma criança de 8, 9 anos está preparada para ter um filho? Então, pais, parem com essa história que aquele ali é seu namoradinho. Que a gente vê muito isso, de vez em quando, até dando beijinho, selinho na boca, menininho de 4, 5 anos com menininha. Vamos começar por aí, doutor Rafael. A educação, temos que tomar cuidado. As crianças estão desenvolvendo muito rápido. Ela com 10 anos, ela sabe de coisas que de repente a gente não sabia com 15, como já disse, 15, 16 anos. Só que ela esquece. Ela sabe, só que ela não tem noção do que é aquilo ali. Hoje os postinhos fornecem camisinha, tem um anticoncepcional, mas você acha que uma menina de 10 anos vai saber de anticoncepcional, gente? Ela não tem noção. E quando ela vê, ela está no braço aí de um menino, também sem noção, tadinho, sem noção, porque o pai com a mãe não explicou direito. A escola, de repente, também pode ter alguma falha. Os pais passou despercebido e essa criança vai gerar uma outra criança. E a gente pensa, doutor Rafael, que esse assunto está longe. Está lá longe, eu fui lá na escola e vim. Não está, não. Vai na periferia. Vai na periferia, para vocês verem como é que é. E a primeira coisa que essa mãe faz, no caso, a primeira coisa que essa mãe, essa criança faz, ou essa adolescente faz, o que é? Sair da escola. Porque aí ela fica com vergonha. Inclusive, nesse dia que eu fui lá, a gente ia falar sobre gravidez na adolescência. E a menina estava por lá, ela falou, olha, de admirar, porque normalmente elas não ficam. Porque todos os meninos ficam tirando sarro dela, né? E aquelas piadinhas, né? Aí o bullying vem junto, né? Uma menina de 10 anos, aí como o senhor disse, vai lá para o hospital, mobiliza praticamente o hospital inteiro com uma criança de 10 anos, não precisa ser nenhum médico para saber que o corpo dela não está preparado para aquilo, não está preparado. Aí vem, aí depois é a mãe ou a avó que vai cuidar, aí é o poder público, aí é a prefeitura, que tem, sabe? Tem um caminho aí que não vai colar. E essa criança vai perder a infância e se é adolescente vai perder a juventude. Por mais que ela deixe com a mãe, com a avó, ela vai sempre ouvir, é sua filha, é o seu filho, cuida disso, quer dizer, ela vai ser rotulada, a gente não sabe nem do quê. E essa criança também vai crescer desse jeito. Muitas vezes, essa criança não sabe nem quem é o pai. Já vi de criança que não sabe, você perguntei, ela falou, é os coleguinhas, não sabe nem quem é o pai. Então você imagina a cabecinha dessa criança que vai nascer, como é que vai ser. Então, parabéns pelo projeto, meu voto é louvável, parabéns. Continue a discussão. Eu quero. Vereador Newton Santos. Em primeiro lugar, parabéns, vereador Dr. Rafael. Hoje, 2 temas aqui muito importantes. A moção, que cada um pôde mostrar sua opinião através do voto contra o aborto. E aí, esse projeto de uma magnitude imensurável vem à tona para que nós, vereadores, possamos aprovar e de uma certa forma, impor para que a Secretaria da Saúde venha fazer um trabalho de prevenção. Eu discordo aqui de algumas falas, quando nós votamos a moção, onde foi dito que é Deus que dá o filho. Não, Deus é o autor da vida, quem faz o filho é o homem e a mulher. Não é? Se o homem coabitar com a mulher, ela vai engravidar, e aí... Não é verdade? Em uma balada, nós temos visto bailes funks, onde as meninas engravidam ali e não sabem nem quem é o pai. Então, eu gostaria muito de, sabendo da aprovação desse projeto, nós, vereadores, junto aqui com os médicos que compõem esta casa, fizéssemos... que nem diz lá na Bahia, de um tudo, para que isso realmente se concretizasse na nossa cidade, não ficasse apenas no papel. Não é? Nós temos agora um secretário de saúde que vem aí com a vontade
de fazer um bom trabalho na cidade, e espero que ele, ao receber esse projeto, ele tenha aí uma sabedoria para poder colocá-lo em prática e a gente possa atingir as pessoas, não digo nem menos favorecida, mas desorientada sobre essa questão. Parabéns, e votarei a favor, e peço que todos os vereadores também nos acompanhem nesse projeto. Vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha, parabéns, vereador Rafael, muito bem dito pelo pastor Nilton também aqui. Todos, aliás, disseram e contribuíram para essa discussão. E, ao meu ver, é um projeto multidisciplinar. É um projeto que deve envolver não só a Secretaria da Saúde, bem como a Secretaria da Educação. Nós que viemos do ambiente escolar, inclusive estava comentando com o vereador Wagner Barbosa a respeito, o ambiente escolar é um ambiente onde deve ser muito trabalhado a questão da conscientização. Quando professor, passamos por inúmeras situações ali em que observamos toda essa questão da sexualidade muito aflorada, né, nas crianças, digo crianças porque ainda são de 9, 10, 11 anos. Né, sabemos que hoje informação não falta, a informação está aí, né, na rede, só que a criança, o adolescente, ela ainda não tem um bom filtro, né, para absorver essas informações. Ela fica exposta a uma imensidão, né, de situações na rede e que, né, infelizmente, principalmente quando o ambiente ele é familiar, não dá uma condição melhor de, né, uma base, né, uma base mais sólida, a família não dá isso daí. Então, vereador, parabéns pelo projeto, que seja sim um projeto trabalhado em todas as frentes, saúde, educação, e quais mais nós identificarmos que seja pertinente trabalhar. Você me dá uma parte? Com certeza. O que eu percebo, nobre vereador, é que no Brasil os jovens não lidam muito bem com a questão de responsabilidade, o que difere dos países de primeiro mundo, tanto que alguns países com 16 anos já pode assumir muita responsabilidade que aqui com 18 não pode. E a partir do momento que a gente começa a dar essa carga de responsabilidade e noção para o jovem, porque aqui eu entendo que a gente tem aquela criação de sempre abraçar, poupar o filho dos problemas, o máximo que a gente puder. Às vezes você vê o cara com 50 anos, está a mãe lá. E quando na verdade, nós vivemos do assistencialismo. Parece que o país criou como regra o assistencialismo, e na verdade o assistencialismo vem para suprir a necessidade daquilo que o Estado não fornece. Então eu sou a favor do assistencialismo, mas assim, precisamos encarar de outra forma. Se é um país que vive mais para o assistencialismo do que a geração de emprego, do empreendedorismo, não vai dar tempo de eu concluir. Mas, obrigado, presidente. Senhor presidente, então seria isso, né? A multidisciplinaridade desse tema que devemos todos estar dando a anuência para isso. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Quero discutir, presidente. Com a palavra, o vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, presente. Parabéns, vereador Rafael, pelo projeto. São lacunas que estão abertas dentro da sociedade, dentro de Limeira, e que tem que ser fechada através de projetos para poder ser educacional. É lógico que vai ser indisciplinar com a área de saúde, área
área da educação, e eu quero complementar com a área religiosa. A parte espiritual também, que faz uma grande importância dentro do contexto, dentro da família. E fora isso, o que vem acontecendo? A desestrutura familiar. Na época, quando a gente até falava da escola do Arlindo Silvestre, que nós damos aula, né, vereador? A desestrutura das famílias acabam contribuindo e muito para que essas crianças não tenham uma referência para poder saber o que é ética, o que é moral, o que é correto, o que não é. Então, acaba faltando. E dentro da própria escola, os professores eles tentam aplicar, tentam explicar e tentam ajudar. Mas a melhor explicação e a melhor maneira de absorver a educação é dentro da própria casa. Então, se a família não está bem, a estrutura vai continuar, e crianças que a gente vê até de 13, 14, 12, 15 anos, ela nem sabe o mal que ela está fazendo. Então, esse projeto vai contribuir, vai informar, vai chegar. Eu espero que esse projeto, vereador Rafael, possa chegar em todas as escolas da cidade de Limeira, tanto a escola estadual, municipal, particular, porque a escola não é só periferia, não. A escola particular também vive esse momento, vive essa dificuldade, onde crianças, jovens de 10, 11, 12, estão com essa questão dessa doença da moda, que hoje você ter aquela depressão. E isso está ocasionando os suicídios, que nós acabamos de falar aí, muito aumentando a cada dia. E isso vem trazendo uma preocupação, eu tenho certeza, para todos os órgãos públicos, municipal, estadual, federal, para que possa ser freado essa situação de suicídio e de descontrole. Então, é um processo educacional, tem que ser debatido, tem que ser discutido, e o município tem a sua participação, e muito importante, através desses projetos, dessa semana, e mais outras realizações que deveriam fazer através do Poder Executivo, do próprio Legislativo, também através da escola legislativa dessa casa, que não se torne só uma semana, mas o ano todo. Porque a formação dessas crianças vão ser tão importante, vereador Rafael, que vai ser o futuro da cidade de Limeira. Eles que vão governar a cidade. Se nós tivermos bons líderes, vamos ter bons governantes. Então, nós precisamos educacionar todas essas pessoas, e tem que ter o processo educacional bem sólido, bem concreto e bem objetivo, para que possa diminuir cada dia mais toda essa situação que vem acompanhando esses adolescentes e que precisam da nossa atenção especial. Eu queria completar aquilo que sua ideia. Vou usar uma parte de um minuto. Somente dizendo que o que eu percebo, vereador, é que diante da miséria e da necessidade, muitas vezes, e vulnerabilidade dessas crianças, o assistencialismo, ao meu ver, às vezes é usado de forma leviana, que vira uma forma de você controlar a massa. Você cria cidadão sem informação, que já cresce na desgraça e na miséria, cresce na necessidade, e aí o grupo assistencialista chega ali e dessa forma tira o proveito até na hora do voto. Então a pessoa acaba votando muitas vezes por receber um prato de comida para o filho, quando na verdade, se tivesse estudado com discernimento, certamente às vezes a visão do voto, vereador, seria outro. Então era isso que eu queria concluir, que o assistencialismo ele é necessário quando há deficiência, mas nós não podemos ter um desequilíbrio, mais assistencialismo do que realmente empreendedorismo, geração de emprego, o Estado fazendo o que lhe é de direito e dever, e a gente também, né? Era isso, vereador. Obrigado. Ok, vereador. Mas um fator muito importante é o conhecimento. A falta do conhecimento leva a ações diferentes
que não poderiam acontecer. Então, essa falta de conhecimento para muitos jovens, para muitos estudantes, devem ser preenchidos por projetos de orientação, que instituem programas educacionais para que possa combater e ajudar toda a nossa população. Muito obrigado, presidente. Doutora Maria Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, parabenizar o vereador Rafael por essa introdução dessa semana. Mais uma vez, esta casa levanta a discussão de temas tão importantes, dos quais muitas vezes iniciamos aqui, nesta casa, e temos a obrigação de realmente levar a discussão para a sociedade e para o poder público, para ver dentro daqui quais os trabalhos que nós podemos realmente auxiliar com os trabalhos dessa casa. A gente sabe que essa questão da orientação sexual, dessa questão da prevenção, do qual tanto o Rafael aqui fala, né, da gravidez na adolescência, na gravidez, né, na infância, a gente sabe que toda essa problemática da globalização, né, das redes sociais e tudo, a gente sempre, né, diz assim, nós temos um mundo nas mãos, que é o celular, né, com toda essa questão das redes sociais. E através disso, nós criamos muito imediatismo para tudo, e com isso veio a intolerância, o imediatismo, nós perdemos a capacidade de tolerar, de esperar, né, e com isso fomos tendo várias perdas do ponto de vista social, como cidadãos e como sociedade de uma maneira geral. E quando a gente coloca isso para as nossas crianças e adolescentes, principalmente dependendo da nossa faixa etária, a gente vê o quanto várias coisas se perderam, né? Do ponto de vista de valores, do ponto de vista educacional, na escola, na sociedade. E essa questão da gravidez na adolescência, como diz na minha época, a pessoa falava, é caretice, né? Quando começou a se falar na questão de sexo, na namorada, sexo no namoro, né? Negócio do casamento e tudo mais. Mas hoje a gente vê que a coisa ultrapassa só essa questão do valor moral, né? A gente tem que levar isso como uma questão de prevenção de doenças, na questão da prevenção que criança é criança, adolescente é adolescente, o adulto jovem é adulto jovem, se ele está preparado, no caso ela, né? Se no caso a menina está preparada, até do ponto de vista físico, né? Até do ponto de vista físico. E quando aí a gente leva para todo, até na posição da Mariela, né? Falando aqui. E, né? Se a gente for ver, olha quanto tudo se resume, uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque muitas vezes é uma criança nascendo de outra criança que não tem o preparo. Então, quem vai cuidar daquela criança que também pode vir com alguns problemas? E como é que a gente vai fazer intervenção? Como é que a gente vai fazer estimulação precoce? Então, ou seja, como uma coisa, tudo tem a ver uma coisa com a outra. Então, fica aqui os parabéns. Eu acho que isso tudo também cabe na comissão da vereadora Constância, né? Como a gente tem que discutir as nossas crianças, que realmente serão elas nos nossos lugares, nos lugares, né, ocupando todos os espaços, e a gente tem que cuidar dessas crianças, né? A gente tem que cuidar que valores elas terão, porque a gente hoje em dia, eu sempre brinco que o mundo está de ponta cabeça. A gente não imagina aonde a gente vai chegar, como a gente vai chegar, tem hora que a gente se sente até perdido. Então, realmente fica aqui os parabéns. Eu acho que isso nos cabe, sim, no mínimo, levar essa discussão para a sociedade. Meus parabéns. Muito obrigada. Continua a discussão. Não havendo o projeto de lei 330, ele vai à votação e o painel de votação está aberto. Também quero. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Para a justificativa de voto, vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, votei favorável porque trata de um projeto muito importante, doutor Rafael. Medidas dessa natureza são medidas que podem contribuir imensamente no sentido de evitar danos, não só às adolescentes, crianças, famílias e tudo isso. E espero que essa
lei possa ser cumprida. Eu acho que é importante, às vezes, fazer gestão também, não só aprovarmos aqui, mas correr atrás da lei já aprovada para que ela possa ser cumprida. Nós temos uma lei 3299 de 2001, que trata do mesmo assunto, só que nas escolas, no âmbito das escolas, uma lei do Pedrinho Quil. Temos uma lei do Sebastião Donadelli, 3378, que trata também do mesmo assunto, mas trata sobre cartilhas. Tem uma lei do Dr. Júlio 3632 de 2003, que trata também no âmbito da escola com algumas. Então é preciso, assim que publicar essa lei, que una todas as leis. Acho que o âmbito escolar é muito importante, a cartilha também é muito importante, para que tudo isso, nessa semana que estabelece a sua lei, possa ser a semana maior de tudo isso. Porque as leis já existentes não falam do dia, não falam do horário, não falam da quantidade de cartilha, nem falam a forma exata como isso deve ser feito no âmbito escolar. Agora, sua lei, como trata no Dia Mundial, ela é muito importante, vem na semana do assunto, então é importante angariar as leis que tratam desse assunto e, depois de publicada essa lei de Vossa Excelência, exigir do Poder Executivo, e essa Casa tem esse papel também, para que possa ser cumprido todas as juntas no sentido de dar uma atenção, uma melhoria na qualidade de vida, não só do adolescente, das crianças, mas de toda a população. Dr. Marcelo Rossi. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente. Dr. Rafael, voltei com louvor favorável ao seu projeto. É muito notório a forma e a naturalidade como o senhor aborda o problema. Eu acho que eu sinto necessidade de discussões onde nós, muitas vezes, podemos expor as nossas ideias, os nossos pensamentos. E o senhor, como sempre, à frente desses projetos, trazendo projetos de importância, projetos de relevância, projetos que nos obrigam a pensar e a estarmos sempre olhando para frente. Eu fico muito feliz de tê-lo como colega, eu fico muito feliz de o senhor ter tido essa ideia. A minha esposa, como o senhor sabe, ela é ginecologista e obstetra, e realmente é um problema notório, de muita importância, de muita gravidade, onde eu não vou ser repetitivo. O senhor foi extremamente feliz e didático ao explanar as colocações e as colocações para justificar o porquê da importância da praticabilidade desse projeto. Eu gostaria aqui de mandar uma saudosa e caloroso abraço ao nosso futuro secretário da Saúde e que ele acolha não só o senhor, como também outros colegas aqui que têm projetos voltados para a saúde, para sentar com essas pessoas e pôr em prática seus projetos. Temos inúmeros projetos aqui, como o vereador Jorge de Freitas bem colocou, que precisava ser um pouco mais contemporizado, um pouco mais elaborado para começar a pôr em prática. Isso é o futuro. Não adianta a gente vir aqui e criticar que o horário da creche vai funcionar só no período da manhã, ou que o horário da creche vai fechar antes das 5 horas. Tem que ir no problema, tem que ir na raiz do problema. É o que o senhor está trazendo aqui, é o que o senhor está propondo. Eu fico sempre muito feliz e, ao mesmo tempo, muito triste por nós termos aqui futuros pré-candidatos, como a vereadora doutora Carolina Pontes, como o ilustre vereador Jorge de Freitas, como o senhor, para candidato. Eu confesso que a cada tempo que eu estou aqui nessa casa, não me desfazendo dos demais, porque até agora foram só desses 3 que eu ouvi. Doutora Mayra, pelo amor de Deus, ficou mais difícil ainda, mais difícil ainda. Então, eu sei que na mão de qualquer um de vocês, nós vamos estar muito bem representados. Pena termos esse divisor, doutora Mayra, pena termos esse divisor, doutora Carolina Pontes, mas é assim que funciona. Então, quando eu vejo vocês debaterem aqui um projeto, quando eu vejo vocês aqui calorosamente conduzirem suas ideias e seus pensamentos, por um lado eu fico muito feliz, eu fico muito tranquilo de saber que nós vamos ter bons representantes. Porém, volto a dizer, só podemos eleger 1, ou talvez 2. Aí eu acho que é o momento dessa casa sentar e de repente rever essa condição de valores. O que realmente está em destaque é a nossa cidade, é a nossa população.
E com certeza, na mão de qualquer um de vocês, a nossa cidade vai estar sempre muito bem acolhida, principalmente por esses projetos aí muito pensantes. Mais uma vez, parabéns, conte comigo, sou um fã do senhor e gostaria imensamente de poder contribuir. Eu estou à sua disposição. Parabéns. Encerrada a pauta. Presidente, partimos. quero só agradecer, após as palavras, não poderia também de agradecer a fala de todos os colegas, sei do compromisso de todos com a cidade. E, doutor Marcelo, o que eu posso falar para o senhor é que, como vereador, se tem uma coisa que eu aprendi, é que dentro do poder legislativo, a gente não executa, obviamente, mas a gente tem condição de criar plataformas e meios para que o executivo possa trilhar diante de uma lei, por exemplo, que aparentemente parece simples, e ela é simples, mas que causa um problema gigantesco para a nossa nação, que é a falta de educação, que é a falta do desenvolvimento, a falta da oportunidade. E digo mais para encerrar, vereador. Muitas vezes as pessoas menos favorecidas dentro das escolas, elas não conhecem o mundo, vereador. Elas conhecem, quando muito, o bairro delas e às vezes o centro. Jamais elas acreditam que podem ser empreendedoras. Então elas crescem num submundo dentro de um mundo que a gente vive. E às vezes levando informação, que é o primeiro remédio para se curar uma doença, nesse caso social, o remédio fundamental e assertivo é a informação. Então agradeço aos nobres colegas pelo voto favorável. Obrigado, presidente. Encerrada a pauta, partimos para oradores. Zero Amix, dispenso. Newton. Dispenso. Carolina. Dispenso, presidente. Vaguinho. Dispenso, presidente. Marco. Dispenso. Constância. Dispenso. Helder. Dispenso. Mir. Dispenso. Anderson. Dispenso. Estevão. Dispenso. Rafael. Dispenso. Jorge. Dispenso. Lubogo. Dispenso. Lemão. Dispenso. Cleiton. Dispenso, presidente. Mayra Costa. Dispenso. A sessão está suspensa por um minuto. A sessão está reaberta na próxima sexta-feira. Título de cidadão limerense ao empresário Paulo Scaff, às 19 horas. Título proposto pelo vereador Rafael Camargo. Câmara Municipal. Aí é Teatro Nair Bela, às 7 da noite. Não havendo mais vereador que eu desejo usar a palavra, essa presidência encerra a presente sessão e convoca os senhores vereadores para o dia 16 de julho, às 4 da tarde. Boa noite a todos.